Olá, pessoal! Sou o professor Rogério do canal Conta que eu te conto e nessa videoaula nós vamos continuar falando um pouco do período medieval, em especial sobre as cruzadas. Então vamos lá para o vídeo? Na terceira cruzada oficial, né? Então, assim, as três primeiras, né? A não oficial e as duas oficiais, eu já falei em vídeo anterior. Então, eu não vou voltar, tá, pessoal? Então, vocês assistem lá o vídeo anterior. Pregada pelo Papa Gregório VIII, após a tomada de Jerusalém pelo sultão Salatino em 1187, foi denominada, pessoal, de Cruzada dos Reis. É assim chamada, essa cruzada, pela participação dos três principais soberanos europeus na época: Felipe Augusto, né, o caso rei da França, Frederico Barba-Ruiva, né, imperador do Sacro Império Romano, e Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra. O imperador Frederico Barba-Ruiva, né, atendendo aos apelos do Papa, partiu com um contingente e tomou o itinerário danubiano, atravessando com sucesso a Ásia Menor. Porém, pessoal, ele afogou-se em um rio, né, na Cilícia. A sua morte representou o fim desse núcleo, né, que estava avançando para Jerusalém. O rei Coração de Leão e Felipe conseguiram alguns atos notáveis, como a conquista de Chipre, do Acre, da Jafar, e uma série de vitórias contra efetivos até superiores. Também não teve receio de massacrar prisioneiros, incluindo mulheres e crianças. Na chegada ali próximo, né, a Jerusalém, com o rei Saladino, teve um adversário à altura, combatendo e travando uma incrível batalha tática. E em 1192 acabou-se por chegar a um acordo. Os cristãos mantiveram, né, o que tinham conquistado e obtinham o direito de peregrinação, desde que, pessoal, os peregrinos fossem a Jerusalém desarmados, né, que continuou ali, no caso, né, nas mãos dos muçulmanos. O objetivo principal dessa cruzada, pessoal, no caso aqui, falhou, né? Mas teve bastante resultados positivos essa cruzada aí, conquistando muitos territórios ultramares. E de 1202 a 1204 aconteceu a Quarta Cruzada, que foi denominada também de Cruzada Comercial, por ter sido desviada de seu intuito original pelo duque, Henrico Dandolo de Veneza, que levou os cristãos a saquear a cidade de Zara e também de Constantinopla, onde foi fundado um reino latino, o Reino Latino de Constantinopla, fazendo com que o abismo entre a Igreja Ocidental, que era a Igreja Católica, e a Igreja Oriental, que era a Igreja Ortodoxa, se estabelecesse definitivamente. Vários grandes senhores trouxeram exércitos, e estimularam um acordo com a Veneza de transportar, essas tropas na sua frota, em troca de uma certa quantia pré-fixada. O problema é que muitos dos senhores acabaram por não ir, e os que foram não tinham condições para pagar esse valor estimulado. Foi criado, então, pessoal, um novo acordo, Os cruzados conquistariam Zara, uma cidade veneziana da Damácia, Eu acho que é assim que se fala, tá, pessoal? Que se revoltaram em troca de um adiantamento do pagamento. Os cruzados decidiram, então, conquistar em proveito próprio o império, nomear um imperador latino e dividir seus territórios. Aleixo fugiu com algum tesouro e a cidade foi saqueada pelos latinos durante 3 dias. Estátuas, mosaicos, relíquias, riquezas acumuladas durante quase um milênio foram pilhadas ou destruídas durante, vários incêndios que aconteceram nessas cidades. A cidade sofreu um golpe tão terrível que nunca mais conseguiu se reconstruir, mesmo depois, pessoal, de voltar a ser grega em 1261. E assim terminou a Quarta Cruzada, pois ninguém pensou mais em dirigir-se para Jerusalém e a maioria regressou com o que tinha roubado nas cidades. Alguns ficaram com feudos no Oriente, e outros retornaram à Europa. A próxima cruzada, pessoal, foi a Cruzada da Albigense, que aconteceu de 1209 a 1244. Geralmente é aceito pela maioria dos estudiosos, que o catarismo surgiu em meados de 1143.
O catarismo, pessoal, acreditava na dualidade dos deuses, né? Profetizando a existência de um Deus do bem e outro Deus do mal. Cristo, no caso, seria, né, o Deus do bem enviado para salvar as almas humanas, após a morte das suas almas boas, né, que iriam, no caso, para o céu, junto com Deus, com Cristo, e enquanto as más iriam praticar um metempsicose, né? Os cátaros, né, eram numerosos, né, na região sul da atual França, e a sua liderança era protegida por nobres poderosos e também alguns bispos que se ressentiam da autoridade do Papa, né, em suas dioceses. Em 1178, Henri Marci, né, qualificou essas populações da implantação da cátedra, né, com a alcunha de sedes de Satã, né, enquanto as tentativas diplomáticas do Papa Inocêncio III para reverter, no caso, esse catarismo, né, falharam, Inocêncio III declarou uma cruzada em 1208. Foi criado também a Inquisição, né, em 1229, para erradicar os cátaros remanescentes, operando, né, no sul de Toulouse, Albin, Carcassonne, né, e em outras cidades durante todo o século XIII e grande parte também do século XIV. Houve também, pessoal, uma Cruzada das Crianças, de 1212. Essa Cruzada das Crianças é um misto de fantasia e fatos, né? A lenda baseia-se em duas movimentações separadas, com origem na França e também na Alemanha, no ano de 1212. Essa cruzada teria ocorrido entre a Terceira e a Quarta Cruzada e seria um movimento extraoficial, baseado na crença de que apenas as almas puras, no caso as crianças, poderiam libertar Jerusalém. A ideia teria surgido após a notícia de que Constantinopla, uma cidade cristã, tinha sido saqueada pelos cruzados, fazendo cristãos crerem, né, pessoal, que não se poderia confiar em adultos. Mais de 50 mil crianças, né, segundo a lenda, teriam sido colocadas em navios saindo do porto de Marcela, na França, rumo a Jerusalém. O resultado foi um completo desastre, né, como né, qualquer um supunha, né, hoje em dia, pois a maioria das crianças morreram no caminho de fome ou de frio, e que as que sobreviveram foram vendidas como escravos pelos turcos no norte da África. Alguns chegaram somente até a Itália, outros se dispersaram, né? E houve aqueles que foram sequestrados ou também escravizados, no caso, pelos muçulmanos. Agora, a Quinta Cruzada, que aconteceu de 1217 a 1221, também pregada pelo Papa Inocêncio III, partiu, né, e foi liderada por André II, rei da Hungria, e Leopoldo VI, né, duque da Áustria. Decidiu-se, né, nessa cruzada que para conquistar Jerusalém era necessário conquistar primeiro o Egito, uma vez, né, que ele controlava aquele território. Desembarcados, né, em São João do Acre, decidiram atacar Damieta, né, cidade que servia de acesso ao Cairo, né, no caso, capital do Egito. Depois de conquistar uma pequena fortaleza de acesso, aguardaram reforços e se colocaram a caminho do Egito. Depois de alguns combates e quando tudo parecia perdido, uma série de crises na liderança egípcia permitiram que os cruzados ocupar o campo inimigo. O sultão acabou por oferecer o reino de Jerusalém em uma enorme quantidade aos cristãos que eles se retirassem, né? E o cardeal Pelágio, né, que se tornara um dos chefes da expedição, acabou por convencer os remanescentes, né, dos cristãos a recusar essa proposta. Começaram a cercar Damieta, né, e depois de algumas batalhas sofreram uma derrota. O sultão renovou a sua proposta, mas foi novamente recusada. Depois de um longo cerco que durou de fevereiro a novembro, a cidade caiu. Lançaram-se, né, numa ofensiva, mas os muçulmanos foram retirando-se e levaram os cruzados a uma armadilha. Sem comida e cercados, acabaram por ter que chegar a um acordo, retirando-se do Egito, né, que tinha e salvando, no caso, as suas vidas, né?
Agora, a Sexta Cruzada, de 1228 a 1229, foi liderada pelo imperador do Sacro Império Frederico II, que tinha sido excomungado pelo Papa. Ele partiu, com o exército e foi diminuindo com as deserções, e uma semi-hostilidade das forças cristãs locais, devido à sua excomunhão. Aproveitando-se das discórdias entre os muçulmanos, Frederico II conseguiu, por intermédio da diplomacia, um tratado com o sultão Camil que lhe concedia a posse de Jerusalém, além de Belém e Nazaré, por 10 anos. Mas a derrota dos cristãos em Gaza fez perder esses santos lugares aí em 1244. Agora, a Sétima Cruzada, de 1248 a 1254, foi liderada pelo rei da França, Luís IX. Posteriormente, canonizado como São Luís, ele desembarcou diretamente no Egito e, depois de alguns combates, conquistou Damieta. Novamente, pessoal, nesse caso, o sultão ofereceu Jerusalém e, novamente, no caso, foi recusado pelos cruzados. Em Albaçosa, depois de quase ter vencido aquela batalha, os cruzados são derrotados pela imprudência do irmão do rei, Roberto de Artois. Depois de uma retirada desastrosa, o exército rendeu-se e Luís IX caiu prisioneiro e os cristãos tiveram que pagar um pesado resgate pela sua libertação. Somente a resistência da rainha francesa Damieta pediu que se considerasse negociar, no caso, com os egípcios, salvando o caso o rei. Agora, em 1270, aconteceu a Oitava Cruzada. O Oriente Médio, nessa época, vivia uma anarquia, tanto entre as ordens religiosas, que deveriam defendê-la, que é a religião, bem como os comerciantes genoveses e venezianos. Aproveitando disso, o rei francês Luís IX retornou então o espírito das cruzadas e lançou um novo empreendimento armado, a Oitava Cruzada, em 1270, embora sem grandes repercussões na Europa. Luís IX partiu inicialmente para o Egito, dirigiu-se depois para Tunis, na esperança de converter o emir da cidade e o sultão, no caso, ao cristianismo. O sultão Maomé recebeu de armas em mãos. A expedição de São Luís, depois ele foi canonizado e transformado em São Luís, como quase todas as outras expedições cruzadas, terminou em uma grande tragédia. Não chegando sequer, pessoal, a ter a oportunidade de combater. Mal desembarcava as suas forças francesas em Tunis, logo foram acometidas por uma grande peste que assolava aquela região, ceifando inúmeras vidas entre os cristãos e também, pessoal, matando São Luís e um dos seus filhos. O outro filho, o rei Felipe, o Audaz, conhecido como Audaz, ainda em 1270 afirmou um tratado de paz com o sultão e voltou para a Europa. Chegou em Paris, em maio de 1271, onde foi coroado rei. Agora, a Nona Cruzada, de 1271 a 1272, para muitos, considerado parte da Oitava, em 1268, Barbers, sultão mameluco do Egito, havia reduzido o reino de Jerusalém o mais importante estado cristão estabelecido pelos cruzados, a uma pequena faixa de terra entre Síndron e Acre. Alguns meses após a morte de Luís IX, a oitava cruzada, o príncipe Eduardo da Inglaterra comandou os seus seguidores até o Acre. Em 1271, conseguiu combater Barbes e, após afirmar alianças com alguns governantes na região, adversários desse sultão. Em 1272, estabeleceu contatos para afirmar uma trégua, mas Barbes tentou assassiná-lo, enviando homens que fingiram buscar o batismo com os cristãos. Eduardo, então, pessoal, começou os preparativos para atacar Jerusalém quando chegaram notícias da morte de seu pai, Henrique III. Eduardo, como herdeiro ao trono, decidiu retornar à Inglaterra e assinou, no caso, um tratado com Barbes que possibilitou seu retorno e assim terminou, no caso, a Nona Cruzada.
Enfim, pessoal, o desejo dos cristãos por uma igreja mais eficaz era evidente. A peregrinação à Terra Santa expandiu-se muito, né, após o desenvolvimento de rotas mais seguras, no caso pela Hungria, a partir do ano 1000. Havia uma piedade cada vez mais articulada dentro da cavalaria, e as práticas penitenciais da aristocracia criaram um terreno fértil para os apelos dos cruzados. A doutrina da supremacia papal conflitava em muito com a visão da Igreja Oriental, que considerava o Papa apenas um dos 5 patriarcas da Igreja cristã, ao lado do patriarcado de Alexandria, Constantinopla, Jerusalém. Né? Então, em 1054, diferentes, né, de costumes, credos e práticas estimularam o Papa Leão IX a enviar, né, uma delegação de patriarca para Constantinopla que determinou a excomunhão mútua e a ruptura definitiva do Oriente com o Ocidente. Uma outra característica muito importante desse tempo, pessoal, foi a criação, né, das ordens de cavaleiros, né? Os cavaleiros hospitalários, né, tinham a missão médica em Jerusalém desde antes da Primeira Cruzada, tornando-se mais tarde, pessoal, uma formidável força militar de apoio às cruzadas na Terra Santa e também no Mediterrâneo. Os cavaleiros templários, por exemplo, foram fundados em 1119 por um bando de cavaleiros que se dedicaram a proteger os peregrinos a caminho de Jerusalém. Tanto os hospitalários quanto os templários tornaram-se organizações supranacionais à medida que o apoio papal levou às ricas doações de terras e receitas em toda a Europa. Isso, por sua vez, pessoal, levou a um fluxo constante de novos recrutas e à riqueza, né, para manter várias fortificações de estados cruzados. Com o tempo, pessoal, eles se tornaram poderes autônomos, né, nas regiões conquistadas por esses povos cristãos. Uma curiosidade, pessoal, entre as ordens de cavalaria, tanto dos templários quanto dos hospitalários, né, que foi abolido, né, pelo Papa Inocêncio III, é que os homens casados precisavam obter o consentimento de suas esposas antes de tomar a cruz. O que nem sempre, né, era fácil, né? Observadores muçulmanos e bizantinos viam com desdém as muitas mulheres que se juntaram às peregrinações, até armadas, incluindo mulheres combatentes. Os cronistas ocidentais indicaram, né, que as cruzadas eram esposas, né, as esposas dos cruzados eram comerciantes, servas, profissionais, até profissionais do sexo. Tentativas foram feitas para controlar o comportamento das mulheres nas ordenanças, né? Tanto de 1147 até 1190. Mesmo que elas frequentemente promovessem e muito, né, as cruzadas. E sobre o financiamento e a tributação das cruzadas, deixaram um legado de instituições sociais, financeiras e jurídicas, né? A propriedade tornou-se disponível enquanto a moeda e os materiais preciosos circulavam com mais facilidade na Europa, graças às cruzadas. As expedições cruzadas criaram imensas demandas por suprimentos de alimento, armas e transporte que beneficiaram muitos comerciantes e também artesãos. As taxas para as cruzadas contribuíram para o desenvolvimento de administrações financeiras centralizadas e o crescimento da tributação e do papel, né, do rei. Isso ajudou no desenvolvimento de órgãos representativos cujo sentimento era necessário para mudar as formas de tributação. As cruzadas fortaleceram também os intercâmbios entre as esferas econômicas orientais e as ocidentais. O transporte de peregrinos e cruzados beneficiou notavelmente as cidades marítimas italianas, como Veneza, Pisa, Gênova, tendo obtido privilégios comerciais nos lugares fortificados na Síria, tornando-se, né, os intermediários privilegiados para o comércio de bens como seda e especiarias.
O comércio como um mundo muçulmano foi, né, assim estendido para além dos limites existentes na Idade Média. E os comerciantes foram ainda mais favorecidos por melhorias tecnológicas e também pelo comércio de longa distância, como um todo, né, expandiu, né, e abriu, né, as fronteiras aí no caso da Europa. As cruzadas criaram também mitologias, contos de heroísmo e alguns nomes de lugares. Na próxima videoaula, pessoal, vamos continuar falando sobre a Idade Média, agora trazendo outras novidades políticas e econômicas que aconteciam nesse momento histórico. Muito obrigado, pessoal, por me ajudar, né, nesse trabalho. Deixe seu like, ajuda o canal a crescer, comente aí o que você mais gostou de saber, né? E compartilhe com seus colegas esse vídeo, tá? E quem puder, né, contribua, né, para que esse canal aí cresça cada vez mais. Valeu, pessoal! Muito obrigado!